agradeço muito você ter aceito o nosso convite e eu tenho certeza que as pessoas vão realmente aproveitar muito o que você vai contar para a gente. Desculpas, mas eu tenho que agradecer o convite, fiquei muito honrada e eu achei um desafio muito interessante esse que vocês me pediram de contar a história da terapia floral no Brasil. E, bom, é sempre que a gente tem que contar uma história, eu fico pensando quando que ela começa. Então, na verdade, essa história começa há 135 anos atrás, quando nasceu o Dr. Bach, que de alguma maneira é responsável por a gente estar todo mundo junto aqui. Então, eu fiquei pensando como que a gente poderia abordar, né? Eu vi que a história da terapia floral no Brasil, dos florais, ela tem por volta de 30 anos, é uma história recente, mas quando eu fui, eu falei, será que é uma jornada de desafios? E eu pensei, não, é uma jornada de conquistas, né? E a gente fica isso muito claro quando a gente vê aonde a gente chegou. E para avaliar isso, o que que eu fiz? Eu resolvi olhar a terapia floral desde o começo, mas sob em diferentes campos de atuação, né? Então, para ver como a gente, assim, é uma matriz mesmo, a maneira como a terapia floral e os florais, como eles começaram a se espalhar e ganhar espaço na sociedade, né? Então, a minha proposta aqui, primeiro eu queria ler uma frase do Bach, né? Acho que só para inspirar a gente nesse momento. Então, eu escolhi, tem frases lindas, mas eu escolhi essa onde ele fala que este trabalho de cura tem sido feito, publicado e oferecido gratuitamente para que pessoas como vocês possam ajudar a si mesmas na doença ou para se manterem fortes e saudáveis. Isso não requer qualquer ciência, apenas um pouco de conhecimento, compaixão e compreensão da natureza humana, coisas que quase todos nós possuímos, né? Então, eu gosto muito porque toda a terapia floral, acho que ela está muito baseada na compaixão, né? Que é o que o Bach queria. Então, quando eu separei para falar com vocês hoje, eu pensei em trazer como é que foi a organização da classe, né? Como é que tem acontecido os florais em outras profissões, como isso chegou em outras profissões, que eu acho que é também uma conquista dos florais e da terapia floral. Pensei nas manifestações oficiais, então uma prova de que os florais ganharam espaço na sociedade é que hoje o próprio poder público ele olha para os florais e de alguma maneira tenta regulamentar, né, para que todo mundo esteja na mesma página. Então, o que é muito interessante também, quer dizer que hoje a gente é visto até mesmo pelo poder público. Dei uma olhada nas pesquisas, né? Então é interessante o que se descobre, eu vou passar isso. E então, bom, começando o começo de tudo, Ana, acontece um pouquinho antes, na década de 80, as pessoas já começavam a usar os florais, alguém viajava, pedia para trazer um kit, então começava de uma maneira até tímida, mas interessante ver como que em 1990 tem um grande encontro que aconteceu em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, e nesse encontro mais de 800 pessoas foram, né? E então já foi assim, ali, se 800 pessoas tem do Brasil todo, quer dizer que os florais já estavam assim ganhando espaço no Brasil. É interessante porque é uma proposta que é baseada no cura-te a ti mesmo, é uma proposta baseada em essências feitas a partir de flores e é uma proposta, né, de cuidado baseado num olhar mais amplo, né, no holismo. Então, é interessante como isso conversa com a alma do brasileiro, né? E aí, quando a gente vê 30 anos, eu acho pouquíssimo tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê como ele realmente cresceu. É porque eu acho que conversou com a alma do brasileiro, né? O que eu acho assim, muito interessante, Luciana, é a quantidade de sistemas florais brasileiros que nós temos, Sim, né? exato. Então, assim,
A gente vê que aonde a gente vai e oferece a terapia floral, a gente teve uma experiência recente agora numa UBSF aqui em Campo Grande, e a procura foi muito grande. Aonde a gente vai, a gente oferece esse atendimento, as pessoas querem. E a gente, é o que você falou mesmo, fala para a alma do brasileiro, porque eu acho que não tem país nenhum do mundo que tem uma expansão tão grande da terapia floral quanto aqui no Brasil. Ou estou equivocada? Não, Você que... na verdade, eu acho que os países da América do Sul, o Chile é um grande consumidor de florais, né? Eu sei pelo Julia, mas o que eu acho interessante aqui no Brasil, Ana, é como ela vem, a terapia floral, os florais, ela vem e elas trabalham em diferentes frentes, né? Então, se você pegar a Inglaterra, onde nasceu, não tem ali trabalhos sociais como a gente tem aqui, né? Não tem essa, com certeza está muito longe do que é feito aqui no Brasil. Aqui realmente, e o trabalho de educação também é muito grande, né? Eu me lembro que uma vez eu falei para o Julian, eu falei, a gente vai ter um encontro de facilitadores, deve ter umas, na época a gente devia ter, sei lá, 60, 70, hoje é muito mais facilitadores, e eu lembro que ele falou assim, nossa, que bom, você tem tudo isso, aqui na Inglaterra a gente tem meio, né? Meio facilitador. Então, aqui realmente ele conversa, os florais eles conversam com a gente, né? E talvez até a abertura, Ana, tem a ver também com a gente ter uma flora muito grande, né? A gente tem muito verde, tem uma Amazônia, então acho que tudo isso faz muito sentido para a gente, né? Quando eu olho, eu vejo um outro lugar onde a gente cresceu, assim, eu fiquei pensando na questão da organização em classes, né, na classe profissional. Então, a primeira coisa que acontece, logo depois desse encontro no Centro de Convenções Rebouças, acontece a fundação da Abreflor, né? E aí a Abreflor, já, em meio ano, já acontece. E é interessante porque a Abreflor ela vem para ajudar a canalizar todas essas frentes de atuação, né? E ao mesmo tempo ser um lugar onde se tem a troca de experiências, onde se tem a troca de conhecimento. A Abreflor, que é interessante, porque 6 meses talvez depois desse grande encontro, ela já vem também com uma missão política, né, de representação. Então, isso é bem interessante, como rapidamente a terapia floral já foi para o caminho de se organizar, né, e de canalizar todas essas pessoas e reunir todas essas pessoas. É bem interessante mesmo, porque eu acho que 6 meses é pouco tempo, né, para que tivesse já um órgão já bem estruturado. E aí o que eu vejo depois da Abreflor, ela trabalhou por muitos anos, né, Ana? Mas depois disso ela acabou vindo, né, numa evolução da Abreflor, acabou que veio a Abreflor vir uma confederação, acho que é em 2004, e a ideia de ter as associações estaduais. Né? Então é interessante porque o que acontece? A Abreflor foi fantástica até aquele momento, mas vi essa necessidade, como estava muito espalhado, de ter esses lugares, esses encontros, né, de terapeutas mais localizados nos estados, né, para responder demandas que eram mais locais. Então é interessante como tem uma evolução, né? Assim, a gente está pensando, né? Não é que é um assunto que está esquecido, assim, ele está sendo o tempo todo pensado, como a gente pode ser melhor e como a gente pode se adaptar, né? E eu me lembro depois disso, Ana, aquela reunião que a gente teve no dia 1º de maio, no convento, que foi quando a gente fundou, né, o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Terapia Floral, e a gente passou o dia inteiro no convento, a gente era um grupo de 10 pessoas, e esse dia a gente discutia a profissão, discutia o código de ética, né, discutia o que fazia sentido naquele momento, né, onde a gente percebia a necessidade de continuar se organizando, né, e responder a demandas que a gente percebia que estavam acontecendo, né? Então, é muito bacana ver como tem em 2010, então quer dizer que se a Abreflor foi fundada em 1991, quer dizer que ela cumpriu um papel longo ali, né? E, então é fantástico como a gente
conseguiu ir se organizando. E aí, nessa estrutura, Ana, você me corrige, mas hoje, eu não sei se as pessoas que estão aqui com a gente sabem, mas hoje o CONAFLOR, que é esse órgão que responde, que tem um conselho de ética e é um órgão que, para a gente se autorregulamentar, ele conta com 6 associações, né? Então, a Rio Flor, que está desde o começo, em São Paulo são 2, SP Flor e Flora, né? Que são associações de terapeutas florais. Tem a Arte Flor, no Rio Grande do Sul, e no Mato Grosso do Sul tem a Asper Flor e a MS Flores, que é esse que hoje a gente está aqui discutindo e vendo. A Ana, até onde eu sei, Ana, eu te conheci lá na Abreflor, sei lá, 2004 devia ser aquilo, onde a gente já estava pensando, e eu estava engatinhando ainda na terapia floral. Nossa, mal sabia o que me esperava. Né? Eu acho que tem um outro ponto, Ana, que é muito interessante, que eu acho que, de novo, mostra, reflete essa verdade de que a terapia floral ela foi ganhando espaço, que é a questão das profissões regulamentadas, né? Então, olha que legal, aquele encontro foi em 1990, em 1997, o COFEM, né, que é o de enfermagem, eles colocam, né, dentro deles, pelo conselho, eles passavam a trabalhar com práticas integrativas e complementares. E é fantástico porque os enfermeiros, eles acabam usando as práticas, né, e o floral, inclusive, como uma maneira de ajudar no sofrimento, né? Porque o enfermeiro ele não pode recomendar um medicamento, né? Ele assiste o sofrimento, ele está muito próximo do sofrimento e ele tem nele, né? O profissional tem nele essa missão do cuidado, né? Então é interessante como ele abraça a terapia floral também. Isso acontece em 97. A próxima profissão que vai acolher os florais é só em 2008. Né? Então, quer dizer que mais de 10 anos depois, uma outra profissão acolheu os florais, que foram os dentistas. Né? Então, em 2008, o CFO coloca os florais dentro como uma prática permitida ao cirurgião dentista. Depois disso, aí a gente vê como é que a gente começa a ganhar mais espaço. Porque se demorou 11 anos para uma segunda profissão acolher, em 2 anos, em 2010, já entrou o COFITO, né, que é o de fisioterapia e terapia ocupacional. Então, em 2010, eles também colocam dentro do conselho, dentro da profissão, o uso das essências florais. Aí depois demora um pouco e chega em 2015, o Conselho Federal, ele regulamenta a atuação clínica do farmacêutico em terapia floral. Né? Então é interessante porque os farmacêuticos já estavam o tempo todo utilizando, né? Eles eram demandados, né? Quantas vezes, eu mesma, quando eu não conhecia nada de florais, a porta de entrada era pelo farmacêutico. Né? Numa farmácia onde você ia, tinha livros para você escolher seus florais. Eu não sei como que você entrou nisso, Ana, mas os farmacêuticos foram, assim, foi uma classe profissional que atuou muito, né, com os florais, né? Eu acredito assim que a Marilis da HM Cristiano foi uma pessoa muito importante também, né? Eu comecei a trabalhar com florais em 1992. Acho que foi depois daquele encontro lá em Rebouças, né? Que tinha tantas pessoas. Você participou desse encontro, Ana, ou não? Eu acho que eu participei, porque foram tantas coisas que passaram, né? Sim. Mas eu sei que eu comprei aquele livrinho verde. Sim. Aquele com a capinha verde do Dr. Bach, né? E assim, na época a gente não tinha curso algum. A gente comprava os livros, estudava e começava a indicar os florais. Uhum. E muitas farmácias fizeram isso, né? E a gente tinha ali disponível aquela coisa do cura-te a ti mesmo, que foi que o Dr. Bach
queria, o que ele esperava, que as pessoas pudessem trabalhar a própria saúde, trabalhar o seu campo de consciência, né? Sim. E os farmacêuticos, Ana, interessante porque isso eu conheci, fiquei sabendo pela própria Marilis, que quando os florais chegaram, o dólar, o câmbio era muito desfavorável, né? Só mais uma história que a gente vê se repetindo de tempos em tempos. Então, para baratear o custo, os farmacêuticos, de novo, né, foram aqueles que falaram, então vamos fazer a diluição, porque aí a gente consegue reduzir o preço, né, dos florais, e aí a gente consegue fazer com que os florais ganhem uma abrangência maior. Então, a farmácia realmente ela teve uma participação muito importante nessa pulverização dos florais, né, nesse ganho de espaço dos florais na nossa sociedade. Né? E o farmacêutico é um profissional que é muito respeitado, já era naquela época, né? O terapeuta floral, como você fala, ele não existia, e não existiam cursos de formação. Então, era assim, enquanto os terapeutas estavam se formando, as farmácias apoiavam com essa distribuição dos florais. Então, é interessante ver como que parece que vai se fazendo uma cadeia para que aquilo realmente se estabeleça, né? E que aquilo ganhe, seja alicerçado na sociedade. E esse ano, Ana, foi a vez da nutrição. Então, os profissionais que trabalham, os nutricionistas, eles já podem. E faz muito sentido, né? Então, é bonito ver como existe uma demanda dos próprios profissionais para que eles possam acolher os florais, porque eles sabem que aquilo faz sentido para eles. Né? Faz sentido e é uma grande ajuda no desenvolvimento do trabalho deles. Né, no trabalho clínico. Então, quando a gente olha em termos de profissão, o floral, ele realmente vem ganhando espaço. Uma outra maneira que eu olhei, que eu avaliei como é que foi essa história, foi pelos ofícios e pelas portarias, né, que vieram da Anvisa. Então, para quem não sabe, na década de 90, teve uma caça às bruxas. Né? Então, o floral ele foi bastante perseguido. E aí eu sei que uma equipe foi para Brasília para ver se conseguia liberar os florais, né? Ou deixar com que eles pudessem ser comercializados. Então, foi uma união dos importadores, dos terapeutas, do sindicato de terapeutas naturistas, do Sinatem, eu acho, na época, e dos produtores de essências florais. Então, esses grupos, esses atores, eles foram até Brasília, apresentaram um documento falando o que eram os florais, e foi como resposta a esse documento, foi que apareceu aquele ofício SVS, na época não era Anvisa, era a Secretaria de Vigilância Sanitária, e onde aparece que eles falam, né, que as essências florais não constituem matéria submetida ao regime de vigilância sanitária e seus regulamentos, não se tratando de medicamentos, drogas ou insumos farmacêuticos. Né? Então, esse eu acho que foi um documento que aliviou um pouco a pressão, né? Que se sentia, que as farmácias tinham em relação, e mesmo os terapeutas, né? Para poderem trabalhar com os florais. E é interessante que esse documento, ele é bem antigo, mas eu acho ele tão atual quando eu leio, né? Eu acho que ele ainda é muito válido. E ele tem duas informações que eu acho que ajudam até a gente a trabalhar. Porque, primeiro, ele fala que não ser regulamentado pela Anvisa não significa ou não exime a responsabilidade das empresas pela produção e comercialização dessas substâncias dentro dos padrões de qualidade adequados para o consumo da população. Né? Então, era um documento de 98 que eu acho que ainda hoje ele é muito válido. Né? Eu não sei ainda se ele é aceito ou não, mas eu acho que ele já foi muito bom para a época. Eu acho que ele ajudou todo mundo a trabalhar balizado, com uma referência. E tem outra coisa bem interessante que é dito nesse documento, que ele fala: na comercialização e venda dessas substâncias não podem ser apresentadas indicações terapêuticas com finalidades preventivas ou curativas. Né? Que eu acho que para mim, eu acho que é um salto, sinceramente, porque não era a ideia do bar,
né, falar que o floral ia cuidar, sarar uma dor de barriga. Nunca foi isso. É você fazer o caminho inverso do que ele fez, né? O Bach foi muito claro que a ideia eram as questões das emoções e que você cuidando das emoções, você, em consequência, você cuidaria do físico, né? Então, eu acho esse documento, que é um documento muito antigo, achei ele muito lúcido para a época, né? E eu acho que a gente tem que de vez em quando olhar e falar, deixa eu ver se a gente está fazendo isso, porque ele acaba sendo muito próximo ao que o Bach queria, né? Também fala, não é medicamento. Mas uma outra coisa que acontece em relação à terapia floral é que, não sei se isso as pessoas sabem, isso foi um trabalho que a gente fez com a Marilis que fez, e na época eu trabalhava com ela, então eu acompanhei e fiz essa apresentação. Os florais tinham sido incluídos na farmacopeia, né, brasileira. Então, em 2005, a gente consegue um documento falando que os florais não fazem, as plantas dos florais não são diluições homeopáticas e elas não fazem parte da farmacopeia, né? Então, isso foi uma iniciativa para se evitar que, de novo, tentassem colocar o floral como medicamento, né? Então, acho que isso foi uma conquista bacana também. E em Isso foi muito importante, porque eu lembro bem na época que, inclusive, teve uma reunião no Conselho de Farmácia a respeito disso, e porque eles queriam deixar a manipulação uma ex-privativa do farmacêutico. Uhum. E o argumento foi que isso não seria possível, primeiro, porque os florais não eram medicamentos. Uhum. E, em segundo lugar, porque iria impedir o acesso das pessoas aos florais. Porque, assim, é muito fácil você falar em manipulação de florais em farmácia de manipulação na capital de São Paulo. Exatamente. Mas, assim, pensa, aqui nós temos muitas cidades muito pequenas. Exatamente. Que podem ter um terapeuta floral que vai atender as pessoas. Uhum. Mas não vai ter nenhuma única farmácia de manipulação, porque o nosso estado tem apenas cerca de 80, 90 farmácias de manipulação. Tem muitos municípios que não têm. E se a gente for pensar no interior do país, no Nordeste, tudo, iria impedir o acesso da população à terapia floral. E se fosse enquadrada como medicamento, só os médicos homeopatas queriam poder prescrever os florais. Ou seja, iria matar a terapia floral na raiz. Sim. Acabar a terapia. Mesmo porque os médicos, por conselho, não podem usar os florais, né? Então, exatamente. Era assim, era realmente, matar era uma boa palavra. Ninguém poderia usar os florais. Exato, Né? Então não faria o menor sentido. E tem a questão também, Ana, eu conheço cidades pequenas onde tem uma farmácia e aí o preço que se vende o floral, Ana, é um absurdo, é muito caro, né? Então, realmente, apesar de ter, ele não consegue chegar na população mais carente, né? Então, eu acho que isso a gente iria contra o que o Dr. Bach queria, né? Então, eu acho que isso incluiria também a atuação do próprio terapeuta, porque ele ficaria restrito ao sistema floral que a farmácia resolvesse adquirir. Exato. Ou queria impedir o livre exercício profissional do terapeuta. Exato. Então, realmente, a junção deste documento, né, do Bessina Neto, que foi ele que assinou, dizendo que o floral não era medicamento, e depois esse outro documento, tirando da farmacopeia, foi muito importante para nós. Exato. E é muito legal você trazer isso para que as pessoas conheçam, saibam a história, né? O quanto a gente teve que batalhar, todos nós, né? Exato. Para hoje essa terapia floral tão pujante no Brasil. E acontece uma outra coisa, Ana, em 2009, isso eu também participei, e você também, que foi quando a Anvisa tirou das farmácias todos os produtos, né? E eu entendo o movimento dela, porque na época a gente falou, a gente questionou, e eles falaram, poxa, mas hoje em farmácia vende chinelo havaiano, sorvete, Coca-Cola, então você entra para você ter saúde, você tem que comprar, você pode comprar um monte de coisa que não está ligada à saúde. Então tirou... Até ração de cachorro. Tem drogaria que vendia ração de cachorro na drogaria. Então é assim, eu não tiro a razão da Anvisa. Então ela tirou tudo, inclusive os florais. Mas teve um movimento muito bacana, de novo, das farmácias, né, da farmácia homeopática. Na época, quem era presidente da BFH era a Márcia. Isso, então eles juntaram um grupo
e criaram aquele manual que ainda hoje é vendido, né? O manual de boas práticas em relação aos florais. Apresentaram esse manual para a Anvisa e a partir desse manual foi que os florais puderam voltar para as farmácias, né? Isso aconteceu em 2009, né? Então, assim, é interessante porque acontecem desafios, mas o tempo todo eu acho que é uma classe que ela acaba conseguindo reunir as pessoas para que os interesses da classe, os interesses dos florais, né, eles continuem sendo respeitados. Então, assim, cada vez que acontece um desafio desse, a gente fica assustado, a gente se estressa, a gente fica falando no telefone com todo mundo para a gente poder se organizar. Mas eu acho que tem muito aprendizado, né, Ana, nesses movimentos. E, enfim, eu sei que acho que o ápice é em 2018, os florais entraram no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, e eles podem ser oferecidos para a população. E aí, uma coisa que tem muito bacana quando acontece isso, Ana, é que, junto com isso, o floral também acaba como uma consequência, o floral acaba sendo, no DataSUS, onde ele se marca tudo que foi atendido, todos os atendimentos que foram feitos, o floral começa a constar no DataSUS. O que significa que o posto de saúde que tem atendimento com floral, ele vai lá e ele pode falar, atendi com floral. E aí, quando faz isso, a gente começa a conseguir quantificar o quanto os florais estão sendo usados, sendo indicados, né? Então, eu acho que é um avanço muito grande. É claro que depois de 2018, passaram-se 2 anos e a gente entrou numa Covid, então eu acho que tem, assim, acabando tudo isso que a gente está passando nesse momento, eu acho que o floral vai vir com muita força, eu espero, porque a gente vai deixar Covid, mas eu acho que tem outras questões muito graves acontecendo no que diz respeito às emoções, ao mental das pessoas. Então, eu acho que o floral ele tem um papel importante nesse momento, né, pós-Covid, né? E então, bom, enfim, eu acho que esse é o que acontece quando a gente fala desses marcos, né, regulatórios. Eu quis olhar também os florais, Ana, pela questão das pesquisas, né? Porque eu acho que dá ali também para a gente ver o que acontece no mundo acadêmico, né? E o que eu acho de pesquisa mais antiga que eu acho, um artigo publicado, é em 2006. Então, olha como demorou, né, entre os florais chegarem e a gente começar a ter alguma pesquisa, ou a gente começar a entrar no mundo acadêmico para que a gente pudesse ver porque o mundo acadêmico pudesse investigar, né? Ele que tinha ferramenta para poder investigar. Então, a primeira que acontece é aquela da Karen Denez, que também é farmacêutica e é grande, né, apoiadora dos florais. Então, ela com alguns alunos do curso de naturologia, eles têm aqueles dos efeitos a pesquisa chama Avaliação dos Efeitos Centrais dos Florais de Bach em Camundongos através de modelos farmacológicos específicos, né? Então, os camundongos foram tratados nessa pesquisa com os florais, com medicamentos e com o brandy, né? Só com conhaque, porque poderia se falar que o que estava mudando o comportamento do bichinho era o conhaque. Uau. Então, mas é interessante porque dá diferença, né? Quando eles eram tratados com florais, tem uma diferença do que é quando eles são tratados só com conhaque. É bem interessante e ela mostrou a pesquisa para a questão de ansiedade, ela mostra que os camundongos eles têm uma resposta muito parecida quando você dava um medicamento, um ansiolítico, né? Então, é bem interessante essa pesquisa, acho que vale a pena dar uma olhada, a gente tem aprendizado nela. Então, essa é a primeira, né? Depois aconteceram outras, não tem assim, no mundo acadêmico ainda é muito pouca pesquisa com florais, mas a gente percebe, quando eu faço a pesquisa, eu percebo que ela vem, assim, se antes aparecia uma pesquisa a cada 3, 4 anos, hoje, assim, por ano, a gente percebe 1, 2 pesquisas que são publicados, artigos que são publicados. E são artigos que normalmente estão ligados a faculdades estaduais ou federais, né, universidades públicas.
Então, é interessante, e a gente vê também que grande parte das pesquisas são feitas dentro das escolas de enfermagem, né? De novo, a enfermagem sai na frente, né? É interessante o movimento. Tem uma pesquisa... Houve um curso de especialização na USP das enfermeiras, né? Exato. Eu acho que fizeram umas 2 turmas apenas. 2 turmas depois eles fizeram, Depois passou um tempo bem grande e aí eles fizeram uma 3ª turma, né? Mas essa 3ª turma deve ter quase 10 anos que ela aconteceu, né? Depois não teve mais, mas é verdade, porque o curso de especialização primeiro já nasceu dentro da Escola de Enfermagem da USP, né? Tem a escola justamente a doutora Maria Júlia Paz Silva, ela que criou esses cursos, ela estava por trás desses cursos, e ela tem uma pesquisa de 2010, ela com a Leia, que é o efeito das essências florais em indivíduos ansiosos, né? Então, essa também é uma pesquisa, tem um artigo publicado, é uma pesquisa bem interessante que foi feita com funcionários da Fundação Zerbini. Então, ali mostra claramente, eles testam uma fórmula, então mostra como as pessoas tratadas com essa fórmula, elas conseguiram trabalhar melhor a questão da ansiedade. Tem aqui eu trouxe só para a gente ver como em 2020, uma pesquisa de 2020, na verdade a pesquisa anterior eu coloco só a data que ela foi publicada, né, o artigo. Mas aqui tem uma coisa interessante, uma tese de doutorado da Universidade Federal de Pernambuco, é uma pesquisa da Rogélia Herculano, e ela fala efeito da terapia floral no estresse docente, um ensaio clínico randomizado. Então, a gente começa a ver que o floral, ele sai só daquela questão do cuidador e ele começa a entrar em outros lugares, né? Então, na questão dos docentes, a Rogélia, ela me contou que ela era duplo cego, né? Mas que na terceira consulta, ou na terceira vez que os professores vinham, ela falou, eu tive que encerrar porque eu já sabia exatamente quem estava tomando floral e quem não estava, né? A diferença era gritante. Então, é bem interessante o instrumento que ela usou, vale a pena ler porque é uma pesquisa muito bacana, né? E aí coloquei só para ilustrar mais um pouquinho na questão da pesquisa, é quando acontece uma pesquisa, em 2021 foi publicado o primeiro artigo na Unifesp, e é uma tese de doutorado também, então é interessante esse movimento. E aí a Sônia, que é a enfermeira, a Rogélia também é enfermeira, aqui é a Sônia nessa pesquisa, e ela percebe, elas fizeram um super trabalho, foi assim fantástico que elas fizeram, e dentre as coisas que elas fizeram, várias medições, e dentre elas elas conseguiram orçamento para poder medir os níveis de acho que cortisol, alguns níveis de hormônios, né, na saliva. E então, assim, ela tem achados fantásticos, mas uma coisa que chamou muita atenção na pesquisa dela é que as mulheres que estavam tomando os florais diminuírem em 1h30 o trabalho de parto, né? Então, para quem já teve o trabalho de parto, 1h30 é uma vida, né? Naquela dor, você conseguir reduzir em 1h30 aquela dor é fantástico, né? E é interessante na pesquisa porque ela vai mostrando, olha, subiu os hormônios que tinham que subir para facilitar o parto, eles sobem, os hormônios que têm que cair, eles caem. Bem interessante, realmente foi uma pesquisa muito bonita. E aí tem mais uma que eu não vou falar porque ela ainda não foi publicada, fantástica, que deve ser, não sei se ainda sai esse ano, mas fantástica pesquisa, né? Que tem um resultado muito bacana para o floral. Então já já a gente vai ficar sabendo que pesquisa é essa. Mas é um trabalho lindo também, e que deu um resultado muito bacana, né? Que aí começa a ficar difícil falar, não tem efeito placebo. As mulheres que sabiam que estavam tomando os florais, né? Todo mundo ali estava cegado, né? O único que sabia que floral, quem era B, era a gente, porque a gente que estava preparando as essências. Então, é um trabalho lindíssimo.
E a orientadora me ligou chorando quando a gente abriu para elas o que era A e B, ela ligou chorando, emocionada, como que tinha feito diferença na, naquele trabalho que elas estavam falando. Mas, enfim, esse daí sai mais para frente, eu ainda não posso falar o que é. Ana, uma outra coisa que eu vi, como que na história, como a gente vai ganhando espaço, como os florais ganham espaço, são os trabalhos sociais, né? Então, uma coisa interessante que acontece, a gente tem o curso e muitos alunos, depois de terminarem o curso, eles falam, eu trabalho num lugar, eu queria levar os florais, né? Ah, o meu filho tem que ter um determinado atendimento, eu gostaria de levar os florais. Então, isso para mim é uma demonstração de como no Brasil, se naquele começo, né, eu falava sobre essa conversa que os florais têm com a alma brasileira, né, eu vejo que essa vontade de ajudar e usando como instrumentos florais é uma coisa também muito brasileira, né? A gente já escutei algumas vezes outras pessoas falando que esse movimento social que a gente tem aqui com os florais não acontece como acontece no Brasil, né? Em nenhum outro lugar. Aqui é muito espontâneo. E, e hoje, assim, eu sei de muitos trabalhos, né? Mas eu trouxe aqui 3 que são instituições grandes, né, que acolhem os florais. No primeiro é a Pastoral da Saúde, né? A Pastoral da Saúde no norte do país, ela faz um trabalho arrasa com os florais, né? Então, aqueles lugares assim que você demora 3, 4 dias de barco para chegar numa comunidade, você chega na comunidade, eles estão usando os florais. Né? Nessa época agora de pandemia, eles usaram assim, arrasaram com os florais, a questão do medo, né? Das perdas, do luto, do sofrimento. Então, a pastoral faz assim, realmente ela usa muitos florais. Outra que eu acho que vale a pena a gente citar é em São Paulo, uma instituição que chama GRAAC, né? E o GRAAC cuida de crianças com câncer. Então, o GRAAC é um outro lugar onde a criança e as mães, elas são tratadas com os florais. Hoje o GRAAC virou uma Casa Ronald, tem em Campinas também uma outra Casa Ronald, porque lá também tem um centro de referência que cuida de crianças com câncer. Então, nessas 2 Casas Ronald, hoje já se utilizam os florais. Né, em Campinas só com os pais, com o acompanhante da criança, e no GRAAC era pais e os acompanhantes e as crianças que estavam sendo tratadas. E tem uma que faz um trabalho fantástico também com crianças autistas, que é a Fundação Pestalozzi. Então, é uma instituição que tem no Brasil todo, né? E eles realmente abraçaram e querem que os florais estejam presentes em todas as casas. Né? Então, a gente tem visto, tem estudado uma maneira de fazer com que o floral consiga chegar em todas as casas, porque reconhecem nos florais uma grande ajuda, um instrumento de ajuda para essas crianças com problemas. Né? Então, acho que isso é uma outra maneira de contar a história dos florais por meio desses trabalhos que fazem com que eles cheguem até populações que realmente precisam e que dificilmente teriam acesso. Né? E deixa eu ver mais, o que mais? Aí eu queria, se vocês me dessem licença, eu peguei no nosso site alguns depoimentos, né, de pessoas. E quando a gente conta a história, eu fico pensando que, independente dos marcos regulatórios, independente das pesquisas, independente das profissões, né, o que tudo isso significa? Onde a gente chegou com isso? Mais do que chegar a uma pesquisa, eu acho que a intenção do BA era realmente levar o alívio, né? Então, eu separei alguns depoimentos e só para a gente se lembrar, né, da essência do floral, né? Por que a gente está aqui? Por que todos esses esforços? Né? O que a gente quer a partir desses esforços? Então, eu peguei que é de uma menina que chama Gisele Marques de Almeida. Ela é atendida pelo projeto Beth Bruno, lá em Altamira. Então, ela fala, venho relatar a experiência com florais de Bach que estou presenciando com minha mãe de 49 anos. Grandes mudanças estão acontecendo no emocional e no comportamental dela. Os primeiros resultados começaram a aparecer com 2 semanas de uso.
Ela está alegre, sempre reclamou de tristeza, além de organizada, amorosa, segura e com autoestima. Voltou a ter objetivos e sonhos. Antes dormia muito devido à quantidade de remédios que tomava. Agora, com 2 meses de tratamento, levanta cedo com um sorriso largo no rosto, disposta e centrada. O mundo precisa saber disso. Os florais curam o emocional, né? Então, é bonito porque é uma menina que a gente talvez nunca conheça, mas acho que todos esses esforços que foram colocados aqui, né? De ir para Brasília, pede documento e briga pela profissão, e briga... É isso que a gente quer, né? Que as pessoas sejam mais felizes, né? Tem um outro depoimento que esse foi a partir de um curso, né, de um curso social nosso, e o menino fala, mas aprendi que as emoções existem para nos ajudar. Como, por exemplo, a raiva. Se for bem empregada, podemos construir prédios, levantar obras e viver bem. Estaremos em equilíbrio. E o floral passou isso para mim, uma forma de autocontrole e não usar a raiva na colocação negativa, mas sim na colocação positiva. Esse depoimento é de um menino, de um moço, que ele é detento de uma prisão de segurança máxima de Porto Velho, né? Então, olha a transformação. É isso que a gente quer, né, Ana? Eu acho que tudo isso, acho que assim, a gente nunca pode perder o que é realmente importante no floral, né? O Bach fala que, bom, ele fala que a gente pode fazer um mundo melhor, né? E eu não tenho dúvida de que o floral é um instrumento fantástico, né? Hoje a gente fala sobre a história da terapia floral e eu citei a pastoral da saúde. Hoje os florais são usados em Angola, né? Porque as missionárias que estão lá, elas passaram por treinamento aqui no Brasil, são brasileiras e fazem um trabalho fantástico na Angola, não só em Luanda, né? Mas hoje comunidades já trabalham com os florais também. Né? Então, além da gente, no Brasil, a gente conseguir ganhar espaço, a gente acaba servindo também como um suporte, um apoio e um centro de formação para pessoas que vão levar para outros países. Né? Isso tem um preço muito grande, um valor muito grande. Né? E deixa eu ver o que mais. Queria uma outra coisa que eu acho que faltou, que eu acho que é interessante a gente ver como os florais chegam, é um depoimento da Eunice Parodi. Ela é médica veterinária. Então, como ela fala assim, que os sinais emocionais da Doberman e da mini coelha eram semelhantes aos que descrevi. Tinham que ser vigiados para amamentar corretamente seus filhotes e não agredi-los. Indiquei alguns florais para tratar do medo e da ansiedade e para trabalhar a energia afetiva maternal. Em 24 horas, eles reagiram positivamente, recuperaram o instinto maternal, tornando-se mães calmas e dedicadas, amamentando-os e limpando-os carinhosamente. Né? Quer dizer que aqui a gente não coloca... não tem barreiras para os florais. Né? Eles realmente têm chegado... para todos os seres vivos, né? E a gente observa que os animais têm uma resposta muito rápida, né? Uma resposta muito pronta. Talvez eu penso que eles não têm as barreiras que nós temos, né? Mental. O mental deles não atrapalha. Exato. E aquilo, né, Ana? Não fica perguntando, será que esse negócio está fazendo efeito? Será que não é uma... porque a gente sempre... A primeira coisa é falar, isso é sugestão, né? Mas o bichinho não tem noção que ele está tomando floral, né? Então é fantástico essa liberdade deles, porque eles, de alguma maneira, eles estão contando para a gente que está, sim, melhorando a vida deles. Né? Tá melhorando a resposta deles em relação ao que acontece no mundo, né? E por fim, Ana... Oi? Não, conclui que daí depois eu te passar algumas... O pessoal tá contribuindo aqui, tá fazendo algumas perguntas, algumas solicitações, mas pode concluir, não quero... Eu queria só, antes de terminar, eu queria só trazer aquela frase do Bach, que eu acho lindíssima, que ele fala: a vida não exige de nós sacrifícios impensáveis. Pede-nos somente para fazermos a viagem com alegria no coração e para sermos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Assim, se deixarmos o mundo apenas um pouquinho melhor do que era antes de nossa visita, então teremos cumprido a nossa tarefa. Né? Eu não tenho dúvida de que os florais, Ana, eles
representam um instrumento fantástico, né, para a gente conseguir fazer desse mundo um lugar melhor para viver, né, para as pessoas serem mais alegres, para elas serem mais corajosas, ou melhor do que tudo isso, para elas lembrarem quem elas são, né, assim, para elas retornarem à essência delas e trazer para o mundo a essência delas. Para mim, a essência é sempre boa, né? A gente só esquece disso, né? Mas, enfim, é isso. Luciana, puxa, muito obrigada. É sempre uma delícia ouvir você falar, né? Porque você acaba unindo o aspecto científico, que é muito importante, porque se nós queremos realmente permitir que o SUS traga o acesso da terapia floral para todas as pessoas, nós precisamos começar a trabalhar essa parte acadêmica também. Eu acho que isso é muito importante, é fundamental, e as pessoas estão percebendo isso e começando a trabalhar mais nesse sentido, né? Sim. Porque, senão, em algum momento, infelizmente, talvez as práticas integrativas comecem a ser retiradas do SUS. Então, nós realmente precisamos trabalhar muito isso, né? Exatamente. Por outro lado, essa caminhada, né, do Dr. Bach e essa questão de caminhar com alegria no coração, tem dias que eu confesso para você, eu fico cansada, eu penso, nossa, mas que esforço! Tanta coisa que a gente tem que fazer. Aí entra uma pessoa que eu atendo todos os dias, né? E ela me fala, nossa, mas a minha vida mudou. Aí a pessoa traz depoimentos que aquecem o coração da gente também. Não é? Porque eu creio que todos nós que entramos nessa caminhada, a gente faz isso porque a gente tem uma intenção genuína, um desejo genuíno também, de que as pessoas melhorem. Porque senão a gente teria saído já da terapia floral, né? E para você... E é mais fácil, Ana, né? A gente fica feliz, né? Isso aquece o coração. Exato. E para você também, com tantos problemas regulatórios, né? Porque importação é complicado, tudo é muito complicado aqui no Brasil, infelizmente. Mas eu acho que até a própria terapia floral nos traz resiliência, né? Eu sempre tomo floral, direto. Sempre. Não, e é interessante, Ana, como realmente ela tem essa questão da resiliência, né? Eu acho que tem uma outra questão que é mais forte do que a gente, né? É como se assim, não dá para abandonar, né? Eu tenho que continuar apesar das dificuldades. E eu acho que a resposta, como você falou, a resposta é tão boa que ela acaba alimentando a gente, né? Porque isso nos deixa feliz também. A resposta das pessoas nos faz felicidade. Mas, Ana, tem alguns pedidos aqui. Algumas pessoas solicitaram a bibliografia dos artigos ou acesso aos artigos citados. Tá. Se depois você publicar, né, a referência bibliográfica para permitir um acesso mais fácil ou colocar o link. Porque eu acredito que isso tudo esteja publicado, né? Os artigos que você mencionou. Todos eles. Se vocês derem, todos eles que eu citei aqui, eles estão no nosso, acho que só do Camundongo que não, que eu peguei na Cielo, é uma pesquisa mais antiga, mas se não, todas elas estão no nosso site. A gente tem lá a pesquisa, então tem esses artigos, tá? Então pode pegar lá, tá bom? Ótimo. E aí vem uma pergunta se somente terapeutas podem manipular os florais. É uma pergunta do... Não, os terapeutas podem, os farmacêuticos podem. Na verdade, no Brasil a gente tem, eu espero que continue, a gente tem uma liberdade muito grande, né? Então, o floral não é de nenhuma profissão específica, né? O floral o Bach deixou o legado para a humanidade, né? Então, eu acho que é muito importante que no Brasil a gente respeite essa vontade do Bach, né? Então, ele mesmo, naquela primeira frase que eu li, ele fala, todo esse trabalho tem sido escrito e divulgado, né? Ele em nenhum momento ele falou, isso é meu e eu vou querer só para mim. Pelo contrário, ele fazia e publicava, encontrava as coisas e publicava. Então, era porque
essa é um legado que ele deixa para a humanidade. Né? E eu acho que as pessoas têm que ter liberdade, né, Ana? Então, se eu não quiser, não tiver a fim de ir para um terapeuta, que eu busque e eu consiga descobrir os florais que eu preciso. Né? Eu tenho que ter esse direito. Então, eu acho que é importante, né? Assim, não é de ninguém o floral. O floral, na verdade, não é de ninguém e é de todo mundo. Acho que é isso. Né? Isso é o que o Dr. Bach queria, né? Exato. E a gente tem que honrar esse legado e respeitar o Exato. desejo dele. É exatamente isso. É isso mesmo. Né? Então, tem mais alguma pergunta, Nathalie? Encerrou? Luciana, então agradeço muitíssimo a sua participação, fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Eu não sei, acho que você que nos convidou, você precisa gravar aí na saída, né? Ah, é verdade. Eu gravo e tem como eu te mandar isso, Ana? Agora eu tenho que consultar minha técnica.